ensino médio é uma etapa muito importante na educação. É neste período que estudantes desenvolvem habilidades essenciais para a vida profissional e social. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o novo ensino médio, que entra em vigor em 2025, e as principais mudanças que vão afetar jovens de todo o Brasil. Antes, vamos ver o que diz a Constituição. O artigo 5º da Carta Magna diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por lei. Eu converso sobre o novo ensino médio com Janaína Rodrigues, advogada especialista no terceiro setor e mestranda em políticas educacionais, e com Kildare Araújo Meira, advogado especialista em direito educacional. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no artigo 5º. E antes da gente começar a nossa conversa, eu convido a todos a assistirem uma reportagem aqui da Rádio e TV Justiça. Em 1930, surge o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública para tratar de assuntos relativos ao ensino, à saúde pública e à assistência hospitalar. Até que em 1953, com a Lei 1920, passou a ser chamado de Ministério da Educação e Cultura, o MEC, sigla que se mantém até hoje. Alguns anos depois, em 1961, foi sancionada a Lei 4.024, que fixava as diretrizes e bases da educação nacional. Uma década mais tarde, em 1971, com a Lei 5.692, foram estabelecidas as diretrizes e bases para o ensino de primeiro e segundo graus, com o objetivo de proporcionar aos estudantes a formação necessária para o desenvolvimento das potencialidades vocativas, qualificação para o trabalho e preparo consciente da cidadania. Em 1996, foi promulgada a Lei 9.394, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece normas para todo o sistema educacional, desde a educação infantil à educação superior, além de disciplinar a educação escolar indígena também. No decorrer de todos esses anos, diversos programas, medidas e normas surgiram pelo caminho. Um dos mais recentes é de 2020, que foi a criação do programa Tempo de Aprender, que visa o aperfeiçoamento, o apoio e a valorização de professores e gestores. Doutora Janaína, esse é um breve panorama aí do ensino médio e a gente já avançou mais e vai avançar mais ainda. Qual é a importância desse novo ensino médio para os jovens? A importância da reforma do ensino médio é porque a gente vem de um passado não muito longe de matérias monolíticas. Então, era o mesmo ensino médio para todos, sem levar em consideração as especificidades. E o que a gente presenciou? Que em 2016 houve toda uma necessidade de rearranjar, uma forte necessidade de olhar para a evasão, a necessidade de alinhar com o mercado de trabalho, corrigir também a distorção idade-série, e foi apresentada uma medida provisória que foi convertida em lei em 2017. Só que com o atual governo, observou-se que não dialogava com as necessidades atuais. Então, em 2023, a gente teve a suspensão da reforma e depois foi apresentado um novo projeto de lei. Então, é super importante porque a ideia é realmente trazer um pouco mais de resposta aos anseios dos jovens que querem um ensino público, um ensino médio mais flexível, que esteja mais antenado com as necessidades do mercado. E antes da gente falar mais sobre essas mudanças, doutor Kildare, vamos falar um pouquinho sobre a Política Nacional do Ensino Médio. O que é essa política e de que forma que ela influencia aí nesse novo ensino médio que vem por aí? O ensino médio, se você considerar os percentuais de cidadãos brasileiros que fazem o ensino superior, a gente poderia dizer que a grande maioria chega e fica no ensino médio. Então é importante a gente discutir o ensino médio. A Política Nacional do Ensino Médio, ela tem uma perspectiva de política de Estado e não de política de governo. Você veja que toda essa discussão ela começou lá em 2012, quando se olhou para as avaliações do ensino médio, viu os resultados e diante da perspectiva de que a gente tem, nos últimos anos, aumentado aquela juventude que nem estuda, que nem trabalha.
E aí o aumento da evasão do ensino médio, a falta de perspectiva dessa turma que não acessa o ensino superior e fica ali sem estudar, sem trabalhar. Então, houve a necessidade e foram encomendados pelo Ministério da Educação, na época até o Ministério Aloysio Mercadante, estudos no sentido de se modernizar o ensino médio, e a política do ensino médio surge daí, com a necessidade de você dar a essa fase do ensino tão importante para os brasileiros, não a perspectiva só do conhecimento, mas das aptidões, das habilidades, uma maior profissionalização, aumentar o tempo em sala de aula. E a partir disso foi feito todo um debate, foi feito um debate no Congresso Nacional. O debate ainda não foi suficiente. Em 2017, nós apresentamos a reforma com a Lei 13.415, essa lei passou a ser implementada a partir de 2021, quando foi, em 2023, vários segmentos importantes, e especialmente os alunos, os professores, se queixaram de falhas nessa perspectiva, e principalmente na questão da estrutura, e houve a necessidade de suspensão, revisão, e hoje agora nós temos, a partir agora de 2024, a reforma da reforma. Então, a política nacional é toda essa discussão. E a gente pode dizer que agora está pronto? Não. De modo algum. Eu acho que como toda política pública, envolve várias contrapartes. Envolve orçamento, envolve Estado, envolve cobrança. A educação não é um direito que nasce pronto, que eu entro com uma petição e outra coisa, não se muda pela lei. Certo? Essa é a típica realidade, que a prática é critério de verdade. Falando em prática, doutora Janaína, um dos objetivos, ou talvez o principal objetivo desse novo ensino médio é justamente já preparar os estudantes para a vida prática, para o mercado de trabalho. Quem quiser e puder seguir para o ensino superior vai, mas quem não for também já está preparado? Essa é a ideia, sim, Flávia. Acontece que uma das críticas também foi justamente essa questão, porque houve diminuição da carga horária obrigatória. Então, os estudantes antes vinham com 2.400 horas divididas ao longo de 3 anos, e com a reforma eles ficaram com 1.800 horas das disciplinas obrigatórias. Agora, essa nova alteração voltou-se a 2.400 horas, acrescentando as matérias que tinham ficado de fora, e sim, com essa inclinação do fortalecimento do ingresso ao mercado de trabalho. O que a gente defende como especialista, né, em educação é que a gente não pode fazer com que o ensino médio seja um fator de agravar as desigualdades, ou seja, para o estudante, eu vou colocar só o ensino técnico, e para o estudante que eventualmente esteja numa condição mais favorável, ele vai seguir o caminho científico e vai poder acessar a faculdade. Não podemos utilizar para esse tipo de política, porque a gente sabe que a história da educação mostra que sim, às vezes aos mais pobres é destinado apenas o ensino técnico. Então, é de saudar, sim, essa nova alteração para falar todo mundo aqui no Brasil vai ter as disciplinas básicas, e os itinerários formativos vão aperfeiçoar, vão aprofundar esses conhecimentos, mas também vão possibilitar a vivência prática, né, da atuação técnica também, que é a realidade em vários outros países. E como é que ficou a organização curricular a partir do novo ensino médio, doutor Kildare? Olha, essa foi uma questão que, quando houve a reforma em 2017, a gente tinha as bases nacionais comuns curriculares, né, as famosas BNCC, e você teve como foi dito pela doutora Janaína, inicialmente uma redução da carga horária dessas BNCCs para 1.800 horas, e você tinha basicamente português e matemática. Isso, para todos nós que cursamos o ensino médio de forma mais rígida, causa até um frio na espinha, né? E essa foi a grande crítica que os estudantes, a sociedade civil fez, certo? E a partir dessa reforma que nós tivemos esse ano, que estão se chamando de a reforma da reforma, que eu acho que é justo, e como foi colocado pela doutora Janaína, você reajustou essa base nacional curricular para voltar a ser as antigas 2.400 horas, porque antes da reforma você tinha todo o ensino médio com 2.400 horas, eram 800 horas semanais.
A partir da reforma em 2017, subiu para 3.000 horas, mas essa base nacional curricular, ela reduziu para 1.800 horas. Agora, com essa reforma, nós voltamos às 2.400 horas que tinha antigamente e saímos do português e da matemática e voltaram às ciências física, química, geografia, ciências biológicas, sociologia, inglês. Então, você tem uma fotografia a partir de 2025 de uma organização do ensino médio mais parecido com o que existia, mas com uma diferença. Você vai ter 600 horas para os itinerários formativos. Então, hoje você tem essa base comum, certo? Mais parecida com o que existia, e você tem os itinerários formativos que vão dar as 600 horas adicionais na prática. Esse novo ensino médio, o diferente do ensino médio anterior a 2017, são 600 horas a mais nos itinerários formativos. A grosso modo seria esse, para explicar para o nosso público. Bom, e nós temos uma pergunta justamente sobre isso. Vamos conferir. O que é a Base Nacional Comum Curricular? Dr. Kildare. A Base Nacional Curricular é justamente aquela parte que todos os alunos que passarem pelo ensino médio, independentemente de suas opções ou itinerários formativos, eles vão ter que cumprir. Português, matemática, ciências biológicas, química, física, filosofia, inglês. Então, isso seria a definição da Base Nacional Curricular. Itinerários formativos, doutora Janaína, o que são? E o estudante, ele é orientado? Como é que ele descobre qual é o itinerário que ele quer fazer? Não, perfeito. É uma revolução, sem dúvida nenhuma. São 600 horas destinadas aos itinerários que se concentram nas áreas de conhecimentos, então, línguas e tecnologias, matemáticas e tecnologias, ciências naturais e ciências físicas. E o que é? O que vem a ser? São disciplinas, oficinas, palestras destinadas a aprofundar esse conhecimento, mas também, para além dessas 4 áreas de conhecimento, eu também posso trazer a vivência prática. Só o que acontece, Flávia? A realidade tem demonstrado que, num primeiro momento, as escolas estavam com autonomia para escolher os itinerários e se viu de tudo. Aula de brigadeiro gourmet, como ser tiktoker, sabe? E isso é bem complicado porque a gente não consegue verificar como isso é aproveitado para aprofundar o conhecimento. Então, a reforma agora coloca, não, tem que estar vinculado, tem que ser ofertado no mínimo 2 itinerários e alternativos para realmente agregar a esse estudante. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa. O artigo 5º vai ao intervalo. A gente volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre o novo ensino médio que reestrutura a distribuição das disciplinas e carga horária dos estudantes, aliado ao ensino profissional. E eu continuo conversando sobre o novo ensino médio com Janaína Rodrigues, especialista no terceiro setor e mestrando em políticas educacionais, e com Kildare Araújo Meira, que é advogado especialista em direito educacional. Bom, a gente terminou o primeiro bloco falando desses itinerários e das matérias que são importantes. Então eu queria saber, doutor Kildare, por que o inglês foi escolhido ali como uma disciplina obrigatória? Olha, a gente não tem dúvida que a importância do inglês como uma língua que é falada no mundo todo, que é exigida no mundo profissional, no mundo acadêmico. E aí não é uma questão de preferência, é uma questão de constatação da realidade. Então, quem tem inglês hoje, ele consegue uma maior facilidade na profissionalização, ele consegue mais, vamos dizer, mais oportunidades e também no mundo acadêmico. E matérias, doutora Janaína, como arte, cultura, educação física, filosofia, continuam a ser ofertadas? Continuam, sim, Flávia. Elas foram concentradas, né, nas ciências que existem hoje.
Então, a gente tem ciências humanas, ciências biológicas, e aí houve esse agrupamento. Então, não houve a perda, e sim esse acréscimo de algumas peculiaridades, como, de repente, a escola poder ofertar o espanhol. A gente sabe que foi uma demanda do movimento estudantil, a língua espanhola, mas que, por questão orçamentária, a gente não tem como, o poder público não tem como financiar inglês e língua espanhola. E aí eu até entro um pouquinho aqui também na pergunta anterior, né, do inglês. A ideia, a gente sabe o quanto que o inglês na rede pública, sobretudo, é algo deficitário, mas a gente precisa, assim, assumir um compromisso público de que o estudante vai sair do ensino médio com o nível básico do inglês. Agora, doutor Kildare, profissionais com notório saber vão poder atuar como docentes no itinerário de formação profissional e técnico. Explica pra gente como é que isso vai funcionar. A ideia é que, como você tem como um dos objetivos dessa reforma o ensino que valorize as competências, as aptidões, a profissionalização, e você vai ter itinerários formativos que vão privilegiar justamente a aquisição dessas competências, você poder ter como professores os famosos mestres de ofício, né? Isso é uma coisa histórica no Ocidente. Então, você imagina uma disciplina que oferecer, por exemplo, o itinerário marcenaria, certo? Então, é importante você ter um profissional que, independentemente do seu nível de instrução formal, ele tem aquelas competências, funciona como um mestre de ofício. Então, acho que tem tudo a ver com o que se quer. Agora, essa questão dos itinerários formativos, do ensino que vai permitir aptidões, eu vejo com uma limitação na perspectiva de que o ensino médio é enxergado por todos nós ainda como não um fim em si mesmo, mas como um acesso ao ensino superior. Então, a nossa preocupação em relação aos objetivos é justamente você enxergar ainda, certo, o ensino médio como mero acesso ao ensino superior. E isso tem a ver com as formas de acesso ao ensino superior. E como mudar isso, então, doutora Janaína, para poder ter aí o que realmente se quer? Ensino médio com ensino profissional andando juntos. Sem dúvida nenhuma, passa por reestruturação de várias carreiras, inclusive, né? Então, a gente tem que pensar na estruturação dos professores, inclusive, né? A gente está falando de reforma do ensino médio, falando só do ponto de vista do aluno. Mas será que os professores receberam formação necessária, suficiente para percorrer, levar essas habilidades e competências? Então, a gente precisa rever a grade curricular dos cursos de pedagogia, matemática, várias outras cursos, né, que dão base para os nossos professores. A gente precisa, de fato, separar essa ideia de ensino superior ser meio de garantir trabalho, de garantir uma remuneração minimamente digna, porque é isso, a gente começa a fazer a graduação para acessar salários melhores. Então, quando a gente começa a dissociar essas situações e colocar mais qualidade no ensino, na educação básica, com certeza a gente consegue atingir e ter também os estudantes confortáveis e falar, não, eu quero realmente o ensino técnico profissionalizante. Entrando aqui, Flávia, eu compartilho aqui com vocês, eu estava conversando com um jovem aprendiz aqui do STF e ele está justamente nesse momento de limbo, que é o que o ensino médio está proporcionando. A gente está neste ano onde há uma ruptura do paradigma implementado em 2017, mas esse estudante ele vai se submeter ao Enem, que não recepcionou essa alteração. Ele também é submetido àquela prova seriada que existe aqui no DF, que também não reavaliou. Então, todas essas provas para entrar no ensino superior ainda são muito conteudista e a gente precisa mudar esses paradigmas. E existe previsão também de mudar o que é cobrado nessas provas? Sim, existe previsão. Então, é importante a gente saber que existe um calendário que foi suspenso por conta da discussão que se deu no ensino médio. Então,
A ideia é que o Enem de 2024 revisse, né, todos os marcos para contemplar as novas disciplinas. Com a suspensão, o que aconteceu? O Congresso Nacional estipulou que em 2027 o novo Enem, porque aí a gente tem o período, né, para incorporar na rede de ensino. Então, em 2027, o novo Enem já deveria incorporar as matérias obrigatórias aliadas à BNCC e também as matérias do itinerário formativo. Só que foi objeto de veto e devidamente vetada essa parte do itinerário formativo, porque traria uma desigualdade aos estudantes e seria muito complicado o INEP fazer toda a gestão, porque cada ente subnacional, cada escola vai ter uma certa autonomia, por mais que exista uma diretriz, inclusive, para itinerário, mas o Brasil, né, com mais de 5 mil municípios, assim, não dá para ter a pretensão de que todo mundo vai trabalhar com as mesmas oficinas. Então, o presidente Lula vetou sob esse argumento de que isso fere a isonomia do estudante no processo seletivo para acessar o ensino superior. E falando em prazo, doutor Kildare, a reforma, o novo ensino médio começa a valer em 2025, mas as escolas vão ter aí um prazo para poder implementar tudo? O calendário previsto na legislação, o primeiro ano vai ser implementado em 2025, o segundo em 2026 e o terceiro em 2027. Mas veja, nós tivemos recentemente uma alteração significativa na composição do Conselho Nacional de Educação. Até o Conselho agora com novos conselheiros, majoritariamente alinhados com o novo governo, como tem que ser. Mas esse Conselho Nacional de Educação, porque a lei ela não traz todos os elementos para sua aplicação, ele precisa revisar as diretrizes para a aplicação dessa lei. Inclusive, lembremos que a Base Nacional Curricular era de português e matemática, ela voltou, represtinou uma base curricular mais robusta. Não acredito que durante esse pouco tempo que resta no segundo semestre, as diretrizes vão sair do Conselho Nacional de Educação e lembremos ainda que as secretarias de educação é que tem a principal competência para fornecer o ensino médio público, e os conselhos estaduais de educação vão, a partir da lei nova, das diretrizes, estabelecer portarias para execução das escolas e dialogar com as diversas realidades dos estados. Bom, e vamos a mais uma pergunta de telespectador. O novo ensino médio exclui disciplinas dos currículos? Dr. Kildare. Não, o objetivo não é esse, certo? O objetivo, na verdade, como a gente viu, além de resgatar a base nacional curricular mais ampla, é você acrescentar os itinerários formativos. Você vinha de um regime que tinha 2.400 horas e vai para um regime de 3.000 horas. E qual é o papel da escola e da família também, doutora Janaína, na orientação desses jovens? Flávia, as escolas e os profissionais, né, professores, têm um papel fundamental, mas que neste momento, pela incipiência que tem, a gente sabe que ainda não aconteceu. Por quê? Porque os profissionais, eles deveriam estar orientados a ajudar esse adolescente a dialogar com os itinerários formativos, a fazer o projeto de vida, né? O que é esse projeto de vida? Então, tem que se definir o que é isso. Mas os profissionais não estão preparados para isso. Então, é isso. Seja porque existe uma carência de formação, né? Então, a gente está tradicionalmente, de repente, o professor de física, matemática não viu esse direcionamento por competência e habilidades, seja porque também ele não foi preparado para trabalhar na lógica dos itinerários formativos. Então, é um papel crucial, reforço, mas precisa de base, precisa do poder público falando como que isso ocorre. É o que a gente espera que aconteça, né? Bom, e antes de terminar, uma rápida avaliação de vocês. O Brasil está preparado para poder implementar esse novo ensino médio, doutor Kildare? Olha, tem uma lição que eu aprendi na faculdade, que lei nova, aplicada com a mentalidade
velha é igual a lei velha. Então, o que eu acredito é que a nossa mentalidade ainda não está preparada como sociedade. E a senhora, doutora Janaína? Concordo com o Kilder, e o Brasil ainda não está preparado, está muito mais numa linha do discurso, né, do que está previsto em lei, mas as nossas escolas carecem de infraestrutura, carecem de profissionais capacitados, carecem de fato de formação para induzir esse ensino técnico com uma formação mais robusta. Mas, sem dúvida nenhuma, foi importante quebrar o paradigma, falar que a gente precisa rediscutir o ensino médio, porque o que estava até então só vinha gerando evasão, distorção e idade séria. Já é um primeiro passo importante, né? Bom, nosso programa de hoje está chegando ao final. Doutora Janaína, doutor Kilder, muito obrigada pela entrevista. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Também estamos no YouTube, Instagram e Spotify. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!